O sonho da grande estátua. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ele teve um sonho onde havia uma grande estátua de ouro, prata, bronze, ferro e barro, um acontecimento que lhe deixou muito perturbado. Então o rei mandou chamar todos os magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos da Babilônia, para que descrevessem o sonho e revelassem o seu significado. Porém eles não foram capazes de realizar nada disso, já que trabalhavam apenas com a mentira. A incompetência desses homens fez com que Nabucodonosor ficasse muito furioso e emitisse um decreto contra todos os sábios da Babilônia. Ao saber deste fato, a aflição tomou conta do espírito de Daniel, e então ele orou a Adonai lhe pedindo ajuda. O Eterno ouviu o seu clamor e lhe revelou o significado do sonho. O profeta disse a Nabucodonosor que nem encantadores, magos ou astrólogos poderiam revelá-lo, mas somente o Deus dos céus. Daniel descreveu o sonho, dizendo que havia uma grande estátua, a qual tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, e os quadris de bronze, enquanto as pernas eram feitas de ferro, e os pés eram em parte ferro, e em parte barro. Então uma pedra cortada sem o auxílio de mãos, atingiu os pés da estátua, e a fez em pedaços. O ouro, prata, bronze, ferro e barro foram juntamente esmiuçados, e então o vento os levou, não restando nenhum vestígio deles. Porém a pedra que feriu a estátua tornou-se uma grande montanha, e encheu toda a terra. Após descrever o sonho, Daniel revelou a Nabucodonosor o seu significado, dizendo que a cabeça de ouro era o reino babilônico, enquanto a parte de prata seria um reino inferior que viria posteriormente. Depois dele um terceiro reino de bronze dominaria a terra, já o quarto reino seria forte como o ferro, sendo capaz de fazer qualquer nação em pedaços. Já em relação aos pés da estátua, que era parcialmente de ferro e barro, seria um reino dividido, que tentaria unir-se mediante casamento, porém ele não se ligaria com os outros, assim como o ferro não se mistura com o barro. Nos dias desses reis, Deus suscitará um reino que jamais será destruído. Ele consumirá todos estes reinos, e subsistirá para sempre, pois essa é a pedra lançada, sem o auxílio de mãos. Estudo da profecia, a grande estátua. Agora veremos os reinos correspondentes, às partes da estátua descrita em Daniel. A cabeça de ouro simboliza o Império Babilônico, o qual é intitulado historicamente como Império Neobabilônico. Esse reino estendeu-se de 626 a 539 a.C., e ele obteve várias conquistas territoriais, destacando-se a Cilícia, Síria, Fenícia, Assíria, Palestina, Elão e parte da Arábia. Além disso, Nabucodonosor derrotou os egípcios, na chamada Batalha de Carquemes. Em 609 a.C., os assírios caíram diante da aliança entre Nabopolassar, o rei da Babilônia, e pai de Nabucodonosor, e Seachares, o rei da Média. Pouco antes de assumir o trono, Nabucodonosor derrotou o faraó Neco II, em 605 a.C., e a partir daí o Egito perdeu parte de sua força, enquanto o Império Neobabilônico atingiu o seu auge econômico e militar. Nabopolassar morreu, em 605 a.C., e então ele foi sucedido por Nabucodonosor, que expandiu o império, e fez de sua capital, a Babilônia, a cidade mais poderosa da época. As conquistas territoriais possibilitaram que o reino adquirisse grandes riquezas, e por isso, foram realizadas grandiosas obras arquitetônicas, e entre elas estava o zigurate, que era uma espécie de templo construído no formato de pirâmides terraplanadas. Outra grande obra, que está entre as 7 maravilhas do mundo antigo, são os jardins suspensos da Babilônia, no entanto pouco se sabe a respeito deles. O Império Babilônico tornou-se poderoso, mas como a profecia já havia relatado, com o passar dos anos ele entrou em declínio, e sua glória chegou ao fim em 539 a.C., ano em que os Medo-Persas invadiram e conquistaram a Babilônia. Dessa forma eles tornaram-se a parte de prata da estátua, sendo um reino inferior ao seu antecessor,
mas que se transformaria em um grande império. O Império Medo-Persa, que é mais conhecido como Império Aquemênida, estendeu-se de 550 a 330 a.C. Entre os territórios conquistados por este reino, destacam-se Babilônia, Fenícia, Palestina, Assíria, Elã, Egito, Lídia e o leste da Pérsia até o Turquestão. Além disso, seus domínios estenderam-se até à Índia. O rei Ciro II, também chamado de Ciro, o Grande, derrubou o poder babilônico em 539 a.C., libertou os judeus do cativeiro e permitiu a reconstrução do Templo do Senhor em Jerusalém. Após ganharem fama e poder, os persas tentaram conquistar a Grécia, no século V a.C., porém eles acabaram sendo derrotados em várias batalhas, fazendo com que o Império Medo-Persa perdesse parte de sua força e prestígio. Por conta de problemas internos, declive econômico e má administração, o reino caiu em 330 a.C., diante de Alexandre Magno da Macedônia, que também é conhecido como Alexandre, o Grande. E a partir da queda do Império de Prata, chegaria a vez do Reino de Bronze dominar o mundo antigo. O Império Greco-Macedônio estendeu-se de 336 a 323 a.C., e ele conquistou em uma velocidade impressionante vários territórios, sob o comando de Alexandre Magno, e entre eles estavam a Ásia Menor, Síria, Fenícia, Egito, Pérsia e Índia. Após a morte do rei Filipe II da Macedônia, no ano de 336 a.C., seu filho chamado Alexandre o sucedeu, e ele rapidamente tornou-se um grande comandante militar e um líder respeitado. Alexandre ganhou o epíteto de Magno, ou seja, o Grande, por conta de todas as suas conquistas e feitos. Além disso, ele disseminou o helenismo, que é uma mistura de culturas e crenças provenientes da Grécia, Macedônia, Pérsia, Índia, Babilônia, Egito, Roma, entre outras. O rei macedônio também criou um dos maiores impérios do mundo antigo, que se estendia da Grécia até o Egito, e ao noroeste da Índia. Alexandre Magno morreu invicto em batalhas, sendo considerado um dos comandantes militares mais bem-sucedidos da história. Mas após a morte precoce do rei macedônio, em 323 a.C., o Império Greco-Macedônio fragmentou-se, e seu território foi dividido entre os 4 principais generais de Alexandre Magno. Aos poucos esses territórios foram sendo conquistados por outros reinos, e em 146 a.C., a Península Grega foi finalmente anexada por Roma, a qual é a parte de ferro da estátua, e por isso, era implacável e despedaçava todos aqueles que atacava. Após conquistar no século II a.C. a estratégica cidade de Cartago, na África, os romanos tornaram-se um poder incontestável sobre toda a bacia do Mediterrâneo, e então eles avançaram a largos passos para a criação de um império que viria a controlar, por mais de 5 séculos, a Europa Ocidental, o norte da África e o Próximo Oriente. A autoridade de Roma estava crescendo, e por mais que nações e povos tentassem, não conseguiam parar o monstro de ferro. Sua força e destruição causava medo em muitos, sua fome por grandeza e poder aumentava cada vez mais com o decorrer do tempo. Esse feroz animal fazia reinos e povos em destroços, e os que se opunham ao monstro dificilmente permaneciam com vida. Ele dominou a terra, e a sua influência permanece viva até os dias atuais, através de leis, tradições, e dentro da religião cristã, pois ele é a besta que emerge do mar. Na Bíblia, besta representa um reino. A besta que viera semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Apocalipse capítulo 13. Versículo 2. Já as águas ou o mar simbolizam profeticamente nas Escrituras muitos povos, nações e línguas.
As águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse capítulo 17, versículo 15. O Império Romano conquistou vários territórios, e entre eles destacam-se Grécia, Macedônia, Egito, Gália, Germânia, Espanha, Britânia, Trácia, Síria, Anatólia e Palestina. Além disso, os romanos destruíram a cidade de Cartago, que era de origem fenícia, e ficava no norte da África, e então eles conquistaram toda a rota marítima do Mediterrâneo. O Império Romano fez guerra contra os judeus, matou cruelmente os seguidores de Yeshua, estabeleceu leis, inseriu tradições no cristianismo, influenciou religiosos, e ainda criou a soberana Igreja Católica Romana. A parte de ferro da estátua parecia indestrutível, e as nações e povos a temiam grandemente. O império tornou-se grandioso, glorioso e gigantesco, porém, como a profecia já previa, ele entrou em declínio, e não conseguiu mais controlar as fronteiras de seu imenso território. Então os povos bárbaros usaram essa fragilidade para gradativamente atacá-lo e saqueá-lo. Em 395 d.C., ele dividiu-se em Império Ocidental e Oriental, e posteriormente em 476, a parte ocidental foi fragmentada pelos bárbaros em 10 estados separados, a mesma quantidade de dedos, dos pés da estátua, enquanto a parte oriental continuou existindo, mas com o nome de Império Bizantino. Depois disso, a Europa passou a ser dividida em anglo-saxões, Inglaterra, germanos, Alemanha, visigodos, Espanha, francos, França, lombardos, Itália, burgúndios, Suíça, suevos, Portugal, érulos, ostrogodos e vândalos. A profecia também relata que misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Um grande exemplo disso foi Carlos Magno e Irene de Atenas, que tentaram reunir os fragmentos do Império Romano, porém não obtiveram êxito. E a seguir, você verá um pouco desta história. Irene de Atenas foi uma mulher muito ambiciosa, que governou o Império Bizantino entre os anos de 797 e 802. Entretanto, ela já detinha o poder desde 780, devido à minoridade de seu filho Constantino VI. Irene foi uma grande bajuladora do papado, e defensora da idolatria dentro e fora das igrejas. Ansiando por mais poder, Irene armou uma conspiração contra seu filho, e então ele teve seus olhos arrancados por ordem dela. Constantino VI acabou falecendo pouco tempo depois, devido aos graves ferimentos. A sede de poder de Irene era tão grande, que ela não poupou, nem mesmo o próprio filho. Carlos Magno, que já era rei dos francos desde 768, foi coroado simbolicamente pelo Papa Leão III, em 25 de dezembro de 800, pois o pontífice romano desejava enaltecer ainda mais a soberania papal, e mostrar que um rei apenas se tornaria legítimo, com a benção do bispo de Roma. Carlos Magno também recebeu de Leão III o título de Imperador do Ocidente, Imperator Romanorum, um rótulo que não era mais utilizado desde 476, data em que ocorreu a queda do Império Romano do Ocidente, diante dos vândalos. Em 801, a ambiciosa e maliciosa Irene de Atenas propôs um casamento com Carlos Magno, sonhando com a reunificação do Império Romano. No entanto, a aristocracia bizantina foi contra essa ideia, e ela decidiu organizar uma conspiração contra Irene, em 802. Então um novo imperador foi proclamado, e Irene acabou sendo exilada para a ilha de Lesbos, na Grécia, onde ela permaneceu até o dia de sua morte, ocorrida em 9 de agosto de 803. Através de todos estes acontecimentos históricos, vemos o quão é magnífica a palavra de Deus, pois tudo o que nela é profetizado se realiza.
Além disso, Adonai nos deixa a certeza de que o quinto reino será eterno, sendo governado pelo nosso Salvador, Yeshua. Esse reino é a pedra lançada sem o auxílio de mãos, que destrói a estátua e se estabelece como reino singular. E assim aguardamos ansiosos, não apenas pela volta de Yeshua, mas também pela implantação de seu magnífico reino. Tu, ó Rei, Rei de Reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti, se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte, de barro de oleiro, e em parte de ferro, será esse um reino dividido, contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram, em parte de ferro, e em parte de barro, assim por uma parte, o reino será forte, e por outra, será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino, que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, e fiel, a sua interpretação. Daniel capítulo 2, versículos do 37 ao 45. Espero que você tenha entendido claramente todos os aspectos desta profecia, que está totalmente ligada que veremos no próximo vídeo, sendo ela o sonho dos 4 animais, a qual tem o mesmo significado do sonho da grande estátua de Nabucodonosor, porém ela possui uma maior riqueza de detalhes. Deus quis mostrar, a todos os seus servos, uma clareza maior em relação às profecias bíblicas, por isso, o Eterno interligou várias profecias de Daniel, Apocalipse, e de outros livros das Escrituras Sagradas. Isso foi feito para que você entenda com mais facilidade o que Deus determinou sobre a terra, e para que você não seja enganado pelo mal, e alcance a vida eterna através da Bíblia, que é a base de todo conhecimento.